Você sabia que a animação Batman Piada Mortal é a versão mais leve de uma das HQs mais pesadas que o Batman já teve? Porque a história verdadeira, a da HQ de 1988, escrita por Alan Moore, é muito mais ambígua, doente e cruel do que a versão animada deixa parecer. E é na versão original que nasce de vez a ideia mais famosa do Coringa. Tudo que separa a sanidade da loucura é um dia ruim. Eu sou o Gustavo D'Amor e hoje eu vou fazer a análise completa da HQ e também da animação Batman Piada Mortal. Qual que é a diferença entre essas duas? O quão mais obscuro é a HQ? Também o questionamento mais importante que vem logo no final. O Batman mata ou não mata o Coringa? E só para um contexto histórico, a HQ foi lançada em 1988. Ela foi uma HQ que tem começo, meio e fim, então não tem nenhum tipo de continuação. Agora que a gente já sabe disso, vamos um pouco para a história. A história dá uma origem quase definitiva pro Coringa, mas ele mesmo diz que ele prefere que o passado dele tenha múltiplas escolhas, ou seja, que ninguém de fato saiba o passado dele. E colocam Batman e Coringa como dois caras completamente quebrados que reagiram de formas opostas do trauma. Em 2016 sai a animação da HQ, mas com meia hora de prólogo inventado da Batgirl, um romance meio estranho entre a Bárbara e o Bruce, com uma cena de amores quentes no telhado, se é que vocês me entendem. E só depois disso entra de fato com mais fidelidade do que realmente a HQ em si. Ou seja, a animação já é bem pesada, mas a HQ é muito mais cruel, principalmente na insinuação e da forma com que ela trata a Bárbara Gordon. A HQ vai intercalando entre flashbacks e o presente, e esses flashbacks teoricamente seriam o Coringa antes dele enlouquecer. Ele é um comediante fracassado, sem nome, tentando sustentar a esposa que estava grávida. Com ele desesperado por dinheiro, ele aceita ajudar dois criminosos a invadir uma fábrica do lado do lugar que ele trabalhava. E essa empresa era uma empresa de cartas de baralho. E o plano do assalto era o seguinte: ele ia vestir o capacete do capuz vermelho e ia ficar de bode expiatório do assalto. E na véspera do assalto vem a facada final. É revelado pra gente e também pra esse personagem que a esposa e o filho faleceram num acidente bem idiota envolvendo um aquecedor. Ele tenta desistir do assalto, mas os criminosos ainda assim obrigam ele a fazer porque ele já tinha se comprometido e o plano já estava feito. E no meio do assalto tudo dá errado. Seguranças aparecem, tiroteios, os bandidos morrem, o capuz vermelho foge e o Batman encurrala ele. E ele se joga num tanque químico pra tentar escapar. E quando ele sai pelos esgotos, ele tá com pele branca, cabelo verde e um sorriso vermelho permanente. Ele olha pro próprio reflexo e quebra de vez. Ele começa a chorar incontrolavelmente, até que esse choro se transforma numa risada completamente enlouquecida. E aí vem a frase que define tudo. Às vezes eu me lembro de um jeito, às vezes de outro. Se eu vou ter um passado, eu prefiro que seja múltipla escolha. Ou seja, a própria HQ crava que essa não é de fato a origem oficial do Coringa, e que ele prefere não confiar nas próprias memórias. Isso diz muito de como o Coringa enxerga o mundo. Tudo é piada, tudo é maleável e nada é fixo. Agora, indo pro presente, a história começa com Batman tentando ir pra Arkham pra ter uma conversa séria com Coringa, porque ele sente que ou os dois se entendem ou um vai acabar matando o outro. Mas aí ele descobre que o Coringa fugiu de Arkham de novo. Enquanto isso, o Coringa compra um parque abandonado e compra as aberrações, os caras bizarros que trabalhavam lá, e ele prepara o show. E a parte mais cruel vem agora, o que acontece com a Bárbara Gordon. A Bárbara tá em casa, tranquila, com o pai dela, que é o comissário Gordon, e a campainha toca. Ela pega, atende. No que ela vê é o Coringa. O Coringa dá um tiro que atravessa a coluna dela e deixa ela paraplégica da cintura pra baixo. E aí vem o ponto mais sensível. A HQ não deixa claro o que ele faz depois, mas ela deixa claro uma única coisa. Ele despe a Bárbara, tira fotos dela nua, ensanguentada no chão, e usa essas fotos depois pra torturar o pai dela nesse parque abandonado. Muita gente lê isso como uma agressão implícita, e muitos críticos tratam isso como uma tortura física e... Mas é importante deixar claro que a HQ em nenhum momento usou a palavra ou não mostra o ato de fato em si acontecendo. E até hoje acontecem discussões se o autor quis realmente sugerir isso ou se de fato só é uma humilhação pra torturar o pai dela. De qualquer forma, o que de fato acontece é o seguinte: o Coringa faz uma tortura tão brutal com a Bárbara que ela fica paraplégica pelo resto da vida e ela se torna oráculo. E o próprio autor disse que foi algo pesado demais pra uma personagem que não foi feita pra aguentar tanta dor. Depois de atirar na Bárbara, o Coringa sequestra o comissário Gordon e leva ele para esse parque de diversões e começa a fazer uma espécie de experimento filosófico ao vivo. O comissário Gordon é despido, humilhado, acorrentado e começa a passear numa espécie de corredor do amor distorcido. Um trem fantasma cheio de telas gigantescas mostrando fotos da filha nua, baleada, ensanguentada e em repleta agonia. Tudo isso enquanto o Coringa fica gritando na cara dele que o que separa ele do Coringa é apenas um dia ruim.
A ideia é simples e direta. Se o Coringa consegue enlouquecer o comissário Gordon, que representa a justiça em Gotham, ele prova o ponto de que tá todo mundo a apenas um dia ruim de distância dele. Enquanto isso, Batman encontra a Bárbara no hospital, descobre o que aconteceu e recebe um convite carinhoso do Coringa para ir até o parque. E aqui vem um detalhe crucial que todo mundo esquece. O comissário Gordon continua são. Ele tá destruído, traumatizado, mas ele ainda sabe o que é certo e o que é errado. Ele olha pro Batman e fala: eu quero que você prenda o Coringa conforme a lei. A gente tem que mostrar que o nosso jeito funciona. Ou seja, o Coringa falha no experimento dele. O Gordon de fato passa por esse dia ruim que deveria enlouquecer a cabeça de todo mundo. E não enlouquece. Isso já é um tapa na cara da filosofia do Coringa. O Batman invade o parque, ele passa pelos monstros que o Coringa contratou e consegue chegar nele. Eles lutam e o Batman derrota o Coringa. E aí vem a parte mais bizarra que explode a cabeça de todo mundo. O Batman oferece ajuda real pro Coringa. Ele fala pro Coringa que não precisa ser assim pra sempre, que juntos eles poderiam tratar de fato essa loucura dele, porque senão eventualmente eles iam acabar matando um ao outro. Só que o Coringa fala que é tarde demais. E aí ele conta a tal piada mortal. E a piada é a seguinte: 2 pacientes de um asilo tentam fugir à noite. Eles sobem no telhado, saltam pro prédio do lado. O primeiro consegue, o segundo tem medo de pular. O primeiro diz: calma, eu aponto minha lanterna, você anda pelo feixe de luz até aqui. E o outro responde: você tá maluco? Eu sei que você vai apagar a luz quando eu estiver no meio. E os dois começam a rir, o Batman ri junto. E aí a chuva começa a aumentar, a polícia começa a se aproximar. E o take final mostra a risada dos dois se misturando. E de repente a risada para, e só a chuva continua. E é aqui que nascem todas as teorias. Na HQ, a Bárbara aparece pouquíssimo tempo. Basicamente, ela só serve para ser o alvo da crueldade do Coringa. Essa HQ gira em torno do Batman Coringa e também dessa teoria do um dia ruim. Só que na animação de 2016, eles perceberam que seria ainda mais problemático hoje em dia. Então eles inventaram meia hora de prólogo da Bárbara para dar motivação e não ser só aparecer, ser torturada, e é isso. Eles também colocam uma relação entre a Bárbara e o Batman de romance. E também, como eu falei no início do vídeo, uma cena deles fazendo amores quentes no telhado, se é que vocês me entendem de novo. Na teoria, isso era pra dar mais tempo de tela pra Bárbara, como eu disse, pra ela não ser só a mulher torturada, e é isso. Só que na prática as pessoas acharam esse romance meio estranho, principalmente pela diferença de idade e relação meio pai e filha que os dois têm. E também eles questionam que ainda assim a Bárbara acaba servindo como trampolim emocional pro Batman. Depois que a primeira metade da animação acaba, entra a segunda metade, que é muito mais fiel de fato à HQ em níveis de acontecimentos, que é o tiro da Bárbara, o sequestro do comissário Gordon, o Batman indo até lá, a tal piada mortal e por aí vai. Mas por mais que a animação tenha a classificação mais 18, ela de fato é uma versão mais soft da HQ. Eles não mostram a nudez da Bárbara, eles não mostram a humilhação que a Bárbara teve, e eles diluem um pouco essa sensação de que isso é sadismo puro que a HQ passa. Por isso que eu volto a reafirmar nesse vídeo, a animação é de fato pesada, só que ela é uma versão mais soft da HQ que foi pensada pra pesar o clima. O próprio autor disse que passou um pouco do ponto, e aqui a gente chega no coração da piada mortal. O Coringa tem uma tese muito simples e muito perigosa. Tudo que separa o cara mais são do mundo da loucura é um dia ruim o suficiente. E ele tenta provar isso de 3 formas. Com a origem dele trágica, que eu já falei aqui no vídeo, com o comissário Gordon, porque ele constrói meio que o que ele teve no passado pro Gordon viver, e com o Batman, porque basicamente o Coringa diz: você também teve um dia ruim, por isso você se veste de morcego. A diferença entre nós dois é só a forma com que a gente lida com isso. O que é mais interessante disso tudo é que a HQ e a animação mostram o Coringa falhando na tese dele. O Gordon continua ação, o Batman continua recusando a matar e o Coringa fica preso na própria piada. Ele quer provar pro mundo que ele tá certo, mas não consegue. Filosoficamente, a HQ bate em cima de algumas ideias. O niilismo do Coringa, nada faz sentido, tudo é uma piada cruel, então tanto faz destruir. E a responsabilidade moral do Batman e do Gordon. O trauma não cancela a escolha. A dor explica quem você é, mas não justifica tudo o que você faz. E a ideia de que 2 pessoas com traumas parecidos podem virar coisas totalmente diferentes. Um vira o Cavaleiro das Trevas e o outro vira o Palhaço do Caos. E agora, de fato, o ponto que mais gera teorias e discussões. O Batman realmente matou o Coringa no final da HQ? E a gente tem 2 leituras principais para essa teoria. A teoria Grant Morrison, que é um roteirista, e ele defende que o Batman matou sim o Coringa no final. Os dois estão rindo juntos, do nada a risada para, a chuva intensifica e sai do quadro dos dois. Então o silêncio prevalece.
aparece e logo em seguida vem o título na tela, A Piada Mortal. O que dá a sugerir que de fato o Batman matou o Coringa, de fato o Batman cruzou esse ponto. E a gente tem de fato a intenção do Alan Moore, que é o autor dessa obra incrível. Ele diz que não, o Batman não mata. Mas quando você vai pro que tá documentado, o script original, não descreve o Batman matando o Coringa. O próprio autor já disse em entrevistas que não era essa a intenção do final, que na realidade a intenção era os dois tendo um momento lúcido juntos. Então, oficialmente e canonicamente, depois da Piada Mortal, o Coringa continua vivo. E nas HQs seguintes, o Batman não é tratado como um assassino. E a DC Comics nunca confirmou nada de que o Batman matou nesse dia. E o que a HQ faz de mais genial é deixar visualmente ambíguo. A maneira quando o quadro corta, a risada parando, a chuva aumentando e o título no final. Isso abre espaço para teorias e por isso que eu tô fazendo esse vídeo, por isso que as pessoas falam disso até hoje, o que tornou essa HQ muito atemporal. E no fim, na minha opinião, pouco importa se o Batman matou ou não o Coringa. O que pra mim é mais assustador é que naquele final os dois estão rindo juntos e da mesma piada. Os dois estão do mesmo lado por alguns segundos. Isso é doideira. Espero que vocês tenham gostado dessa análise da HQ e da animação Batman Piada Mortal. Esquece de deixar aqui nos comentários o que você acha dessa HQ, dessa animação. Você conhecia essa história? E também não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para esse projeto incrível continuar do jeito que ele tá continuando. Eu sou o Gustavo Dalmoro, tamo junto, é nóis!